Bom, olá a todos. Nós iremos começar hoje o nosso ciclo de palestra aí com o professor Leonardo Marcondes, delegado de polícia também, né? Lá de eu vou aceitar aqui o professor e ele entre também, né, na nossa live. O professor Leonardo Machado Marcondes, lá de Santa Catarina. Professor, né, colega aí de Santa Catarina, seja bem-vindo aí. Estamos ao vivo pelo Instagram da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Dizer que é um prazer aqui estar, que o senhor tenha aceitado aí o nosso convite, né? O senhor é muito conhecido aqui já no Estado, né? Escritor aqui, tem os livros publicados aí na área de investigação, inclusive vai lançar, né, um livro sobre investigação criminal. O doutor Leonardo Marcondes, ele é delegado de polícia em Santa Catarina, é mestre e doutorando, né, pela Federal do Paraná, o FPR, é professor universitário, colunista do Conjur, né, então tem todo o gabarito, e hoje vai falar para a gente aqui sobre o tema, vai palestrar aqui, sobre o standard probatório, né, que é um tema aí, né, doutor, que está no centro aí das discussões do nosso direito processual penal, né, inclusive nas cortes superiores aí, sobre qual a carga probatória é suficiente, né, para se ter uma condenação, né. Quando a gente fala, desde o primeiro ano de graduação sobre indúbio pro réu, a gente sempre fala, na dúvida absolve, né? Mas até onde pode se falar da dúvida, ou até onde há esse limite da dúvida razoável, né? Para gerar uma condenação, né? Então é sobre isso que nós falaremos, nós não, né? Nós ouviremos aí mais o senhor aí sobre esse tema, né? E desde já agradecendo em nome do nosso diretor-geral da Polícia Civil aqui, o doutor Samir, e o nosso diretor da academia, né, o doutor Reis, que idealizou aí, enfim, esse projeto, né, das lives. Nós todas as quintas-feiras e quartas-feiras, enfim, toda semana a gente vem trazendo um tema novo aqui nas redes sociais aqui da Polícia Civil do Estado de Rondônia, tá? Então, vou passar a palavra aí para o senhor, agradecendo em nome dos colegas aqui da Delegados de Polícia Civil do Estado de Rondônia, né, por ter aceitado aí esse convite, tá bom? Seja bem-vindo à nossa live. Eu que agradeço, boa noite a todos. Para mim é uma enorme satisfação, Fábio, participar desse projeto. A Polícia Civil de Rondônia está de parabéns. Acho que a Polícia Civil, primeiro, precisa ter uma preocupação na sua formação acadêmica, na discussão de temas que são do dia a dia, né, com um certo nível de aprofundamento teórico. E isso é missão de uma academia de polícia, de uma escola superior de polícia. Então, parabéns à Polícia Civil de Rondônia nesse aspecto e por não só deixar esse tipo de conhecimento entre os seus, mas publicizar, né? Permitir que a população em geral tenha contato com esses temas e possa interagir com as instituições policiais, né? Então, acho que isso é fundamental, esse diálogo. E agradeço muito por poder participar desse projeto, né? Então, cumprimento o diretor-geral da Polícia Civil, diretor da Academia de Polícia Civil de Rondônia, e você, meu caro colega, por intermediar essa live, né? E eu vi aqui alguns amigos também passando e queria cumprimentar, claro, não vou ficar nomeando todos, mas Leonardo Costa de Paulo, um grande advogado do Rio de Janeiro, também professor, e vários que eu já vi por aí nessa live, né? Bom, a questão do standard probatório é, de fato, essencial no direito processual penal, né? Nós temos um primeiro problema, que é importar essa teoria e, na verdade, acomodar essa linguagem a partir da nossa estrutura processual penal, para a gente não incorrer em transplantes jurídicos automáticos e que trazem inúmeros problemas, né? Então a gente tem que ter esse primeiro cuidado. Isso já precisa ser dito de antemão, que essa é uma ideia muito
fortemente influenciada por uma perspectiva norte-americana, né? Embora não seja exclusivamente norte-americana, mas também tem esse viés. Então nós temos que tomar alguns cuidados. Mas ela é extremamente importante, né? E ela é importante para se trabalhar com a prova penal a partir de um paradigma democrático, a partir de maiores controles epistêmicos. Afinal de contas, o que seriam esses controles epistêmicos? É um rigor quanto à forma de conhecimento que aporta em uma investigação criminal e em um processo penal, né? É disso que a gente está falando. Quando a gente fala em epistemologia, no fundo, nós estamos discutindo a teoria do conhecimento, né? E no nosso recorte específico, que é essa epistemologia desde a investigação criminal e processual penal, né, que alguns chamam de epistemologia judiciária ou jurídica, processual penal, ela vem no Brasil sendo discutida há pouco tempo, na verdade, embora nós já tenhamos trabalhos anteriores, mas isso ganha uma perspectiva mais publicizada nos últimos tempos, né? E por iniciativa de grandes colegas, né? Queria citar aqui a professora Janaína Matida, Alexandre Moraes da Rosa, Auri Lopes Júnior, Geraldo Prado, né? Muita gente discutindo esses aspectos que são essenciais, né? E, claro, nós estamos aqui numa live da Polícia Civil de Rondônia, né? Embora o público não seja estritamente policial, isso é aberto a quem quer que seja, que possa participar, eu queria fazer um recorte no que talvez mais nos interesse, né? Que é justamente essa questão que você toca. Porque, veja, todo o sistema de persecução penal, desde o início até o fim, ele trabalha com conhecimento. E ele trabalha, no fundo, com juízos progressivos de responsabilização ou de imputação de culpa. Então, traduzindo isso, se a gente pensar nos grandes marcos do sistema de persecução criminal, que seriam a notícia-crime e a própria execução penal, então nada começa no sistema de persecução criminal que não seja a partir de uma notícia-crime, né? E notícia-crime, como diz o professor Jacinto Coutinho, é algo que se diz a respeito de um suposto crime, e para nós isso é extremamente importante. Eu falo isso na academia de polícia, nos cursos de formação inicial, de formação continuada. A gente tem que entender esse início, o que é uma notícia-crime, né? Aqui a gente já tem um primeiro standard informativo, né? Não vamos falar em standard probatório, porque o standard probatório seria típico do processo penal, de uma segunda fase do sistema de persecução criminal, mas nós temos standards durante a investigação. E o primeiro é justamente esse, a notícia-crime. Então, algo que se diz a respeito de um suposto crime. Eu não posso iniciar uma investigação criminal com nada, né? A partir de mero achismo. Não, eu preciso de um suposto crime, né? Esse juízo de possibilidade a respeito do crime, ele é essencial, né? O que isso significa? Por exemplo, eu não posso instaurar investigações criminais para apurar sujeitos desvinculados de fatos, né? E esse é um erro que às vezes o Ministério Público comete. Não raras vezes você recebe numa delegacia de polícia requisição para instauração de inquérito policial contra fulano de tal, primeiro que não é essa a lógica da investigação, né? Para investigar supostos fatos criminosos que possam ter relação com essa pessoa. Bom, mas isso não é possível. Num Estado democrático de direito, isso não é admissível, né? Por quê? Porque eu preciso de uma indicação mínima, plausível, e o Supremo Tribunal Federal tem já julgados exatamente nesse sentido, né? Tem 2 julgados de relatoria do ministro Dias Toffoli, exatamente nesse ponto, dizendo, olha, eu preciso analisar o início dessa investigação criminal, porque tem coisas que não vão gerar investigação criminal, que não vão ser base suficiente, mesmo num juízo de suposição, para a instauração de um inquérito policial. Por exemplo, né? Essas situações que eu já narrei, e vamos imaginar uma comunicação de uma conduta atípica. Isso não pode
gerar um inquérito policial, né? E não só, e aqui o final do ano passado, final de 2019, ele é muito importante no aspecto penal e processual penal, porque, veja, nós temos dois tipos na lei de abuso de autoridade, que são, salvo engano, os artigos 27 e 30, que eles vão estabelecer alguns limites à instauração de investigações criminais, pelo próprio delegado e pelo delegado, mediante requisição do Ministério Público, dizendo, olha, se vocês sabem que nitidamente aquele fato ou aquela comunicação não é apta à instauração de uma investigação, isso não pode ser deflagrado, né? Claro, tem uma discussão lá no abuso de autoridade quanto ao elemento subjetivo para a configuração daquele crime, não é nisso que eu quero entrar, né? O que eu quero é retirar da lei de abuso de autoridade esse aspecto. Olha, eu preciso de uma base plausível para a instauração de inquérito policial, né? E daí aqui, já no início, a gente quebra com um mantra que é repetido no Brasil por vários manuais e acriticamente, sem qualquer respaldo empírico, que é uma suposta obrigatoriedade investigativa, né? Como se toda a comunicação, e daí já subindo um pouco esse aspecto informativo, já é uma comunicação com uma base formal. Então, é uma comunicação de algo que formalmente configuraria crime, né? Como se isso obrigatoriamente gerasse a instauração de um inquérito policial, que a gente sabe que na prática não é assim, né? E não é um problema do Brasil, e isso é bom que se diga, né? Eu tive a oportunidade de conhecer outros modelos aí com um grupo de professores na América Latina, das reformas que foram promovidas, e lá eles também se deparam com esse problema, só que eles foram muito mais sinceros, né? Eles reconheceram que não é possível gerar investigações criminais a partir de toda e qualquer notícia-crime, então que eu preciso estabelecer critérios para regrar o que existe no Brasil, que é uma absoluta seletividade, né? Exato. Então, enfim, para a gente introduzir essa conversa, nós temos um primeiro standard investigativo, que é o aspecto da notícia-crime, e isso é muito importante, né? Isso é extremamente importante, porque quem confunde, por exemplo, notícia-crime com crime, o delegado, o investigador, que diante de um inquérito está buscando, por exemplo, só autoria, sem se dar conta de que uma notícia-crime não é um crime, então é algo que se diz a respeito de um suposto crime, ou seja, eu tenho um antecedente lógico. Qual que é o meu antecedente lógico? Uma pesquisa sobre materialidade, né? Eu sempre brinco, eu acho completamente, no mínimo curioso, os colegas que conseguem chegar em uma investigação criminal à comprovação de autoria antes da materialidade, né? Tem gente que consegue identificar autor sem antes a materialidade, né? Que é a própria existência do crime, né? Exato, né? Aqui a gente tem, doutor, só assim para... nesse ponto é muito importante o que está sendo falado, especificamente para o estado de Rondônia, que a gente tem inclusive um questionamento judicial aqui com os órgãos de polícia técnica, né? Que eles vieram com uma resolução exigindo que se instaure primeiro o inquérito policial, que tenha, quando for requisitar uma perícia, um número de um inquérito policial instaurado. Né? E muitas vezes nós nos deparamos, e essa é a questão que está sendo debatida, da ilegalidade dessa resolução. Se você pegar, por exemplo, um veículo que supostamente esteja adulterado, nós só saberemos se houve realmente a existência de um crime, ou seja, a materialidade, quando, né, tiver uma perícia. Então a perícia, muitas vezes, ela comprova a existência ou não de um crime. Então a partir daí a gente tem esse standard, né, inicial que o senhor colocou, que é justamente, olha, se eu não tenho um crime, como que eu vou instaurar o inquérito, incorrendo, inclusive, em risco de abuso de autoridade por um fato que eu nem sei se é criminoso. Então isso está em vara de fazenda pública, questionando a ilegalidade dessa resolução. É extremamente pertinente, só para deixar ciente isso, nós não
Nós não combinamos nada disso aqui anteriormente, mas Uhum. esse assunto que o senhor está dizendo, ele é extremamente pertinente hoje aqui para o estado de Rondônia, porque a gente vive uma situação dessa aí, né? Que esse standard, essa materialidade, ela não sequer é respeitada, né? Então, muitas vezes, a gente se vê obrigado a instaurar um procedimento somente para ter acesso a uma perícia que vai me dizer se houve ou não o crime. Ou seja, é algo extremamente, é uma inversão da lógica, né? Uma quadratura do círculo, né? Não tem, né, existência. Só essa intervenção aí, pode continuar. Tá? Não, é brilhante, é bem isso mesmo, eu concordo em gênero, número e grau, né? Esse tipo, as pessoas têm que entender uma coisa, né? O sistema de persecução criminal, ele tem bases dogmáticas e não meramente burocráticas. Então, problemas burocráticos devem ser resolvidos em outra esfera. Eu não posso criar uma condição para a instauração da investigação criminal por um problema que às vezes é um problema meramente organizacional, né? Não é um problema de fundo jurídico, processual, penal, né? Então, concordo contigo plenamente nesse aspecto, né? Então, veja, se nós temos um primeiro standard, que é essa questão de um suposto crime, que é isso que vai legitimar a instauração de uma investigação criminal, eu posso já partir para um segundo standard. Qual que seria o meu segundo standard? O meu segundo seria justamente a discussão sobre a deflagração ou não de um processo penal. Então, a deflagração ou não de uma acusação criminal. E daí, quando o Ministério Público ou o querelante ele recebe aqueles autos da investigação criminal, normalmente o inquérito policial, e ele analisa aqueles autos, o que ele busca ali? Ele precisa analisar, ele precisa verificar se há materialidade e indícios de autoria. Basicamente, o que a gente chama de justa causa, né? O que o professor Schunemann na Alemanha vai chamar de probabilidade de condenação. E olha a importância disso, né? Eu preciso agora, não mais de um suposto crime, agora eu preciso de um provável autor de um crime. Não é mais simplesmente um sujeito que possivelmente seja o autor. Não, ele é o provável autor. Porque se ele não for o provável autor, se eu não tiver elementos suficientes que me permitam atingir esse standard probatório, né, esse standard informativo, já que eu não tenho tipicamente um processo penal ainda, a acusação não é válida e a acusação não pode ser admitida. A gente tem que acabar com outro problema que existe no Brasil, muito forte em alguns membros de órgãos de acusação, não todos, é bem verdade, né? Que é a lógica do denunciar no atacado para condenar no varejo, né? Como se a deflagração de um processo penal fosse algo simples, né? E, poxa, a gente já sabe disso há bastante tempo, né? Desde autores clássicos, né? Basta passar em banca de jornal e ler as misérias do processo penal de Carnelucci, né? Que ele já dizia, a desgraça da justiça humana é justamente esta, não fazer sofrer os homens porque são culpados, mas para saber se são culpados. Então, veja, o processo penal é um ritual de estigmatização. O processo penal, ele traz uma série de penas, uma série de consequências negativas, que elas estão desvinculadas de uma condenação, que elas existem independentemente de uma condenação criminal, né? E daí alguém poderia dizer, mas então não há problema nenhum. Eu não preciso me preocupar com esse standard informativo para deflagrar um processo, porque, afinal de contas, eu ainda tenho alguém presumidamente inocente, né? Eu não posso rotulá-lo como culpado. O problema é que, e isso a criminologia que vai explicar, não é só o processo penal, o problema é que numa sociedade como a nossa, que tem altos índices de violência, e de fato nós temos uma violência bastante considerável, em algumas regiões ela mais alta do que em outras, no momento em que eu ofereço alguém como acusado criminal, é a figura do bode expiatório, né? A sociedade joga naquele sujeito toda a espécie de culpa. E daí, para você controlar esses sentimentos, é muito difícil, né? Daí alguém poderia dizer, mas depois eu posso ter uma sentença absolutória e ela recuperaria esse caráter de isenção do sujeito. Não, a gente sabe que não é verdade isso, né?
Porque a sentença absolutória é aquela com menor aceitação social, é uma decisão com baixo potencial de acreditação na sociedade em geral. Então, não é algo... As pessoas sempre olham para uma sentença absolutória do tipo, com um grau de desconfiança, no sentido, como é que o sistema falhou? Por que o sistema não foi capaz de gerar uma condenação? Né? Então, a gente tem esse problema. Né? É uma decisão, por isso que nós temos que ter um rigor quanto à admissibilidade da acusação. E veja aqui que como a investigação criminal é importante. Né? A investigação criminal ela tem um potencial democrático tremendo, porque ela serve para iniciar um processo, mas ela também serve para afastar um processo do qual não há justa causa. Né? Então, exato. E esse é um problema, e esse é um problema que nós temos que enfrentar enquanto polícia civil, nós temos que compreender, os gestores precisam compreender, as corregedorias, porque nós temos um momento que a administração pública em geral entrou num discurso de accountability. Então eu preciso demonstrar os meus dados de resultado, estabelecer transparência, eu preciso informar as minhas estatísticas, afinal de contas eu presto um serviço público e a sociedade tem que saber como que eu estou funcionando. Até aí, tudo bem, tem uma lógica bastante neoliberal nisso, mas enfim, não é o pior dos problemas. O pior é o critério. Eu digo isso porque em Santa Catarina nós nos deparamos com esse problema. Né? A corregedoria em determinado momento, e reviu esse posicionamento depois, mas em determinado momento ela disse assim, nós vamos analisar a produtividade dos delegados. Então como nós vamos analisar a produtividade? Nós não podemos ter um critério meramente quantitativo. Então, não me interessa saber apenas quantos inquéritos aquele delegado concluiu em um determinado mês. Né? O que me interessa saber, e daí a lógica até ela tinha um sentido importante, mas ela foi construída de maneira equivocada. Eles quiseram agregar quantidade com qualidade. Então, disseram, qual que vai ser o nosso grande filtro? O número de inquéritos policiais com identificação da autoria, né? Com esclarecimento criminal. Agora, isso tem um problema fundamental, porque, com todo respeito, né? A gente já conhece aquela musiquinha, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Então, investigação que nasce torta nunca se endireita. Quem confunde notícia crime com crime, quem investiga buscando autoria e acha que a única resposta com qualidade de um inquérito policial é aquele que, ao final, indicia alguém, isso é um erro crasso, isso é um erro básico e que muitas instituições ainda repetem. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que rediscutir. Né? Doutor, à vontade. Ainda mais agora trazendo ao ponto de debate, né, as soluções negociadas dentro do nosso processo penal, né? Principalmente, a gente já tinha isso com a colaboração premiada, enfim, né? Desde lá da lei de juizados especiais, porém agora nós temos uma amplitude de cerca de 80% dos crimes previstos, né, na nossa legislação com acordo de não persecução penal. Né? Então, assim, até em 2016 ou 17 ou 18, não lembro, o Alexandre Moraes da Rosa, ele escreveu um artigo, né, como ensinar processo penal depois da Lava Jato, né? Existe esse artigo lá no Conjuro, inclusive, né? E vem se debatendo justamente esses critérios e a investigação, a gente percebe que ela volta para o centro de gravidade, né? Porque esse standard, vamos dizer assim, né, não probatório, mas lá da fase da investigação que você colocou, ele se torna muito mais importante, porque isso vai servir de barganha, né, justamente para, muitas vezes, uma negociação, né, de algo que deixa até de se tornar processo, mas que, em contrapartida, uma pena, em outra modalidade, entre aspas, aí, acaba sendo creditada aí na conta do suspeito. Então, esse viés investigativo democrático, né, ele é muito mais importante agora, se torna muito mais importante com as soluções negociadas previstas, né, no nosso processo penal, ainda mais com o acordo de não persecução. Né? Então, assim, só contextualizando, né, trazendo à baila esse assunto também
nessa linha aí de raciocínio, né? Exato, né, Fábio? É bem por aí mesmo, né? Só que aqui eu precisaria fazer um parêntese breve, né? Veja, nós temos, e eu tenho repetido isso em vários eventos que tenho participado, esses eventos virtuais, né? Porque agora a gente não pode se encontrar, infelizmente, nesse momento. Mas, veja, nós temos adotado um discurso de processo penal negocial, de consenso, de barganha, que é absolutamente uma saída pragmática para um problema estrutural, porque a gente percebe que nós não conseguimos dar conta de todos os casos penais, nem mesmo diante de todas as acusações, o judiciário não tem capacidade de instruir, debater, julgar, definir responsabilidade em tempo adequado para todos esses casos. Então, tem se insistido, né, a partir de uma influência muito norte-americana nesse aspecto, mas não exclusivamente, é bem verdade, né, de saídas negociadas, né? E daí você bem coloca, nós começamos lá com o juizado, ampliamos, depois passamos para a delação premiada, mudamos o instituto, ampliamos com a colaboração e chegamos agora a um acordo de não persecução penal. Só que uma coisa que eu tenho dito é o seguinte, e a investigação? Porque como você bem coloca, né, nós vamos continuar com todas essas notícias crimes aportando em uma delegacia de polícia, né? Ao mesmo tempo, essa investigação que já era importante, ela vai ser base para a grande maioria dos acordos, né? E só que qual que é o risco que a gente corre, né? Quando você trabalha com uma quantidade muito grande de investigações criminais, isso é em qualquer área, a qualidade ela fica comprometida. Então não é possível, né? Em Santa Catarina, eu assumi uma delegacia em um determinado momento, hoje as coisas mudaram, já estão bem melhores, mas assumi uma delegacia que tinham 1.200 inquéritos policiais para um delegado e um escrivão. Então, isso é impossível, né? Você querer qualidade epistêmica, falar em negociação a partir desse tipo de investigação criminal, isso é um terror, né? Então, o que a gente precisa discutir? A gente precisa discutir, na verdade, o enxugamento desses casos criminais, né, com todas essas notícias crimes, de fatos, às vezes, absolutamente irrelevantes e que consomem a força de trabalho, por exemplo, de uma delegacia de polícia. Eu me refiro a inúmeras contravenções penais, que isso daí não faz o menor sentido, ainda está na justiça penal. Isso só consome força de trabalho. E quando eu estou investigando, supostamente investigando, porque ninguém investiga, quando eu estou burocratizando, né, a questão da perturbação de tranquilidade, da briga de vizinho, da calúnia, injúria, difamação, esses crimes contra a honra, eu estou deixando de apurar o homicídio, né? Porque a força de trabalho ela é limitada. Então, veja, nós, óbvio, precisamos de um processo penal com estándares rigorosos, mas nós precisamos de uma estrutura minimamente racional, no sentido de que não adianta também eu estabelecer estándares probatórios rigorosos se a investigação não tem qualidade nenhuma, porque daí é acabar com um sistema, na verdade, que já está falido, né? Mas é você legitimar esse aspecto, né? E voltando àquela nossa conversa, só para fechar essa questão dos estándares, o último standard probatório que a gente poderia colocar assim é o standard necessário para gerar uma condenação criminal. Então, o que eu preciso para inverter essa presunção, que é de inocência, e transformar aquela situação subjetiva, aquele estado do imputado, em um estado de culpado, né? Com todas as consequências que daí podem advir em um estado, inclusive democrático de direito, né? Nós afirmamos, ou pelo menos uma doutrina mais tradicional, dizia assim, ó,
se na notícia crime eu tenho um suposto crime, se na acusação eu preciso de um provável autor, então juízo de possibilidade, juízo de probabilidade, para uma condenação criminal eu preciso de certeza. Certeza da materialidade, certeza da autoria. São níveis completamente diferentes, né? É bem verdade que também vários autores espanhóis, né, o pessoal da escola de Girona, por exemplo, o professor Jorge Ferrer, Carmen Vázquez, vários autores que trabalham com epistemologia, eles vão dizer, olha, na verdade, o processo ele não tem essa capacidade de produção de certezas, né? O que nós podemos ter? Nós podemos ter uma probabilidade muito elevada do cometimento daquele fato e da autoria, mas certeza é um aspecto um pouco complicado de se trabalhar. De qualquer maneira, e daí vem a discussão sobre qual que é esse nível de suficiência probatória, vem os norte-americanos com aquela frase típica que a gente vê no seriado norte-americano, que é para além de toda dúvida razoável, né? O que a sigla que a gente utiliza aqui no Brasil como BARD, né? Então, essa exigência, que é uma exigência rigorosa para a condenação criminal de alguém, que deve ser assim, afinal de contas, né, em um Estado democrático de direito, a gente tem preocupação com esse processo, né, de chegar a uma condenação de alguém, né? Ele seria o último standard probatório, né? Então, esse seria basicamente o desenho, né? Que a gente tem que ter consciência, né? E que importa a nossa atividade, né? Porque, afinal de contas, nós trabalhamos nessa estrutura, né? Exato. E, assim, falando um pouco, claro, eu coloquei os 3 principais standards probatórios, e daí aqui eu agrego uma coisa que também o professor Auri tem insistido muito nesse aspecto, né? Standards probatórios, eles não podem variar, né? Vocês estão falando de standard probatório, mas o que é isso, né? A figura de linguagem utilizada pelo Alexandre Moraes da Rosa e pela Janaína Matida aqui, ela é muito útil, né? Que a ideia é que a gente tem que enxergar um standard probatório como aquela vara, aquele sarrafo no salto em vara, né? Naquela competição de salto em vara, salto em altura, né? Aquele sarrafo é justamente a ideia do standard probatório. O quanto que eu estou exigindo para a tomada de uma decisão racional em um sistema de persecução criminal. Lá para o início da investigação é um nível, que é um nível mais baixo, para o oferecimento da acusação é um nível mais alto, e para uma condenação criminal, mais elevado ainda, né? Então, isso é uma coisa importante de se perceber, que os estándares probatórios, eles podem variar conforme eu avanço no sistema de persecução criminal. Mas eles não podem variar conforme o tipo de crime. Então, eu não posso rebaixar standard probatório, porque naquele caso concreto é mais difícil comprovar eventual ocorrência do fato. Porque é um crime na clandestinidade, e daí vem o exemplo, a questão bastante problemática dos crimes sexuais, a própria violência doméstica e familiar contra a mulher, que é um tema importantíssimo, né? Que é um tema que merece todo o nosso respeito, que tem que ser enfrentado, mas a gente não pode simplesmente rebaixar standard probatório numa crença irracional na palavra da vítima. Isso, aliás, seria, inclusive, uma sobrecarga indevida que é colocada pelo sistema de justiça criminal nas costas daquela própria vítima. Ou também um problema, e que eu discuti recentemente num webinar da Emerge, da Escola da Magistratura, que é o testemunho policial. A gente colocar nas costas do policial todo o standard informativo necessário para a tomada de uma decisão, né? Então, é claro, a gente precisa, no fundo, de um sistema de justiça criminal. Ele não é feito só de discussões teóricas. Ele não é só composto de modificações legislativas, né? Por exemplo, o tal pacote, agora a lei anticrime, ela foi importante em vários aspectos do processo penal. Ela foi. Só que eu preciso dar concretude. Por exemplo, cadeia de custódia.
é uma questão importante para regularidade dos vestígios, né? Essa preocupação com a história cronológica do vestígio, a ideia de que a faca que eu encontrei lá no local do crime, ela tem que ser manuseada de forma técnica, avaliada, para que aquele objeto que seja apresentado em juízo seja exatamente o mesmo do encontrado no local do crime, né? E pense isso lá nas questões de prova digital, como isso fica bastante importante. Mas e o que mudou? Eu te pergunto, em Rondônia, né, em Santa Catarina, o que mudou? Nós já estamos em junho, né? Nós já temos meio ano, né? A lei entrou em a lei foi promulgada no final do ano passado. A lei passou a produzir efeitos nesse aspecto em janeiro, né? E o que mudou na polícia judiciária, nos órgãos de perícia, né? Em alguns locais, os protocolos mudaram, né? Em outros, nada mudou até o presente momento. Então, veja, não. A outra questão, né? Nós temos bancos informativos nacionais agora, né? Com a lei anticrime. Tá, mas a gente tem uma realidade de uma perícia criminal que muitas vezes não consegue dar conta da produção de um laudo de exame de lesão corporal em um tempo adequado, que não consegue dar conta de uma perícia grafotécnica, que numa perícia ambiental demora anos, né? Exato. Então, veja... Em muitos assim, estados, aqui, por exemplo, a gente não tem, por exemplo, uma comunicação de ocorrência entre polícia militar e polícia civil, por exemplo. Então, assim, para se ter uma ideia, havia e depois acabou por motivos outros se retirando, né, esse sistema integrado. Então, vai bem nisso que você está falando, né? Nós temos problemas gravíssimos de coleta de material em cena do crime, né? Então nós temos uma lei que ela tem aquele problema de facticidade, né, lá do Habermas, né, que é o problema de facticidade, né. Nós temos uma lei que a realidade ela não acompanha, né, o que a gente aqui que está trabalhando na ponta aqui, numa delegacia, enfim, trabalhando com o início de uma investigação que irá moldar depois um processo, a realidade é totalmente diferente, né. Então vai bem nessa linha aí. A gente tem que encarar as questões com maior compromisso da realidade, né? E, por exemplo, uma situação, só um parênteses aqui, que aproveitando que você comentou, né? A gente ouve uma estatística sendo repetida aí por muita gente em relação ao número de esclarecimento, ou a taxa de esclarecimento de homicídios no Brasil. Que ela beira 1%, né? Que isso é uma lástima, etc. Não, de fato, tem problemas. Primeiro que eu não sei de onde tiraram esse número. Na verdade, eu sei porque é uma pesquisa bem antiga, né? E que continua sendo repetida, só que ela não pode ser analisada dessa maneira global. Porque, por exemplo, nós temos unidades em Santa Catarina que a taxa de esclarecimento em situações de homicídio, elas chegam a 80%, né? Em algumas unidades é mais alta do que isso. Então, claro, a gente tem diversidade, uma diversidade de realidade muito grande ao longo do país, né? Mas primeiro a gente tem que ter honestidade no discurso, né? E segundo, né? Esse tipo de discurso ele tem que provocar um efeito concreto, né? Ele não pode ser um discurso meramente panfletário. Então, ele precisa promover uma mudança no sistema de justiça criminal. Nós não conseguimos apurar os homicídios, então o que a gente vai fazer? Bom, em primeiro lugar, vamos reduzir a legislação penal, porque nós não conseguimos trabalhar, né, nessa infinidade de tipos penais, né? Isso é uma ilusão. Um país com muitos tipos penais, com tipos penais para toda e qualquer situação, não significa um país com maior controle social, mesmo através do direito penal. Isso é uma falácia, né? Isso é uma legislação simbólica, etc., né? Exato. Então a gente precisa enfrentar esse aspecto, né? É uma primeira questão bastante importante. Eu sempre digo o seguinte, né? Todo diretor-geral da polícia, delegado-geral, secretário, quando assume, normalmente diz assim: qual que é o nosso grande desafio para a gestão? Incrementarmos
o número de servidores, porque nós temos uma defasagem de policiais, nós precisamos realizar novas contratações, novos concursos, etc. Isso todo mundo repete, só que isso é absolutamente insuficiente. Eu diria que nós não precisamos de mais policiais, nós precisamos reduzir o processo de criminalização. Claro, veja, não estou dizendo que a gente tem policial sobrando, não é muito pelo contrário. O que eu quero estabelecer é uma outra lógica. E alguns institutos, como, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta isso, né? Nós precisamos reformar o sistema para investir nesse sistema. Então, nós precisamos, de fato, diminuir essa legislação, apurar aquilo que é absolutamente relevante. Nós precisamos investir na polícia judiciária. Ela precisa ser uma polícia forte no sentido democrático dela. O forte vem de uma polícia com uma forte... Precisa ter condições de operacionalização, né? Então, tudo isso é importante, né? Exato. A gente tem uma... a gente tem uma pergunta aqui, né, do Lucas Favarin, né? A quem interessa uma polícia judiciária desabilitada, né? Então vai essa pergunta aí do colega aí, Lucas Favarin, né? Exato, e a gente vê isso independente de governo, né? Não estou falando do A, do B, do C, a gente tem que enxergar as questões em termos de políticas de segurança pública, política criminal. O que nós temos visto nos últimos anos é de fato um processo, né? Então, agora, isso vai cobrar o seu preço no sistema de justiça criminal, porque nós temos um sistema de justiça criminal que ele tem uma baixa capacidade investigativa e não raras vezes muitas acusações criminais são formuladas a partir de autos de prisão em flagrante que são gerados por um policiamento preventivo. E daí você tem uma baixíssima qualidade epistêmica, né? E esse é um outro ponto que eu queria mencionar. Vamos para a nossa atividade, né? Quais são outros estándares informativos ou probatórios que nós devemos considerar na atividade de investigação, né? Eu queria, claro, além daquele necessário para instaurar uma investigação e daquele necessário para um indiciamento pelo delegado de polícia, porque o indiciamento pelo delegado de polícia, que é um ato fundamentado, que deve ser um ato racional, que é um ato que decorre de um determinado nível informativo, isso eu tenho standards. Mas uma questão que me preocupa bastante é o nosso standard informativo para a lavratura de autos de prisão em flagrante. Em um português bem simples. O que é necessário para que um delegado de polícia, ele, ao receber uma ocorrência, ao receber uma notícia-crime, que a gente chama de notícia-crime de cognição coercitiva, que é a situação lá do auto de prisão em flagrante, uma detenção em flagrante, que aparece numa central de polícia, numa delegacia, qual que é o nível que esse delegado deve obter ou exigir de conhecimento para lavrar esse auto de prisão em flagrante e submeter aquele conduzido às suas consequências naturais, no sentido de encaminhamento ao sistema prisional, se não for caso de fiança, etc., né? Aquilo que a gente conhece, né? O Código de Processo Penal, ele tem um dispositivo só que fala a respeito disso, que é o 304, parágrafo 1º, salvo engano, que ele diz mais ou menos o seguinte, né? Se resultar das respostas das pessoas que foram ouvidas no auto de prisão em flagrante fundada suspeita contra o conduzido, isso permitiria a lavratura do auto de prisão em flagrante, né? Ou seja, permitiria o cerceamento de liberdade pelo delegado de polícia, porque na verdade o delegado de polícia é que vai realizar essa avaliação, e vejam o compromisso que ele tem que ter, o compromisso democrático que ele tem, o papel que ele desempenha num sistema democrático, que deve ser ressaltado aqui. Então, é um compromisso muito grande e que não pode ser aferido a partir de um discurso de fundada suspeita. Por quê? Fundada suspeita, a gente sabe que é uma categoria extremamente porosa, aberta, que vai servir para qualquer coisa. A fundada suspeita serve desde a abordagem policial. Veja, no nosso código,
até a lavratura de auto de prisão em flagrante. Eu estou privando alguém da sua liberdade, né, por uma fundada suspeita. Isso daqui não pode ter sido recepcionado. Isso daqui não pode ser válido diante da Constituição de 88. Né? A gente tem que interpretar isso de uma outra maneira. Né? Não dá para dizer assim, não, ele é simplesmente suspeito da prática de um crime. Ainda que seja uma fundada suspeita. Então, uma suspeita mais qualificada. Então, por isso eu privo ele da sua liberdade. Né? E nos autos de prisão em flagrante, no nosso dia a dia, né, nas centrais de polícia, nas delegacias de polícia, como que eles ocorrem? Não raras vezes é a palavra de um ou dois policiais militares e do conduzido. Às vezes tem uma testemunha não militar, uma testemunha civil, às vezes não, às vezes tem a vítima, às vezes não tem a vítima, porque há crimes, inclusive, que a vítima não é um sujeito individualizado. Então, veja, qual que é o nível? Né? Eu posso simplesmente aderir a esse discurso dos policiais? Né? E ninguém está dizendo aqui que os policiais vão lá mentir, não é isso. Né? Mas que há uma complexidade muito grande na construção desse conhecimento. Né? A própria epistemologia da prova fala, né, assim, o contrário da verdade, né, não seria mentira, e sim a falsidade, né, a falsa percepção que quando os sentidos, né, acabam traindo a testemunha. Então, às vezes, não é que ele vai estar mentindo, né, ele está tendo uma percepção falsa da realidade, né, que é interessantíssimo isso que você comentou em relação o standard mínimo até para se fazer uma prisão em flagrante, né, você ter realmente esses elementos mínimos, né, e que muitas vezes são extremamente frágeis, né? A gente tem que falar bem a verdade, né? Nas centrais de polícia e nos plantões da vida aí. É excelente, olha, questionamentos aí. E veja, e daí vem a dimensão da realidade, né? Qual que é a dimensão da realidade? A dimensão da realidade, a vida como ela se apresenta, como diria Nelson Rodrigues, ela é trágica. Por quê? Porque os órgãos policiais, em geral, eles atuam muito mais próximo da sociedade e com um reduzido tempo de reflexão. Né? E eu já trabalhei em centrais de polícia aqui em Santa Catarina, em grandes centrais de polícia, da cidade mais populosa, por exemplo, de Santa Catarina, que você estava ali na madrugada e tinham 3, 4 flagrantes na fila. Que a gente tinha um delegado e tinham mais 3, 4 casos esperando durante a madrugada para serem avaliados. Né? E os policiais ali, as vítimas ali, às vezes os policiais militares aguardando por horas. Né? Por quê? Porque é uma situação desumana, é uma situação absolutamente impossível de você dar conta, muitas vezes, do todo que aparece em uma central de polícia. E claro, daí você exigir do delegado, embora ele tenha esse compromisso democrático, uma avaliação fundamentada a partir da epistemologia, juridicamente embasada. Veja como é complexo. Né? Ao mesmo tempo, a gente não pode simplesmente, por problemas da realidade, abdicar de todo esse compromisso democrático. Então, o que a gente tem que apontar? Olha, essa situação é caótica, né? E isso demanda uma mudança, uma transformação da realidade. Não é possível, por exemplo, você ter uma demanda tão grande sendo absorvida por uma estrutura de investigação muito limitada. Né? Então, a solução, e a gente tem esse problema no Brasil, né? A gente não consegue atingir o standard informativo. Então, o que a gente faz? A gente abre mão dele. Né? É o atalho. Né? É o atalho, só que o atalho cobra o seu preço no jogo processual. Né? Não dá para a gente simplesmente execrar esse delegado que não faz essa avaliação rigorosa do flagrante que deveria fazer, porque há uma situação muito complexa do mundo da vida, e não dá para simplesmente, em razão disso, nós rebaixarmos posicionamentos teóricos, nós abrirmos mão de compromissos democráticos. Né? E daí é essa questão. A gente precisa passar para um direito penal aí de quarta, quinta velocidade, né?
justamente porque não se tem a estrutura devida, né? Então, vou passar então o termo circunstanciado, por exemplo, lá para uma análise de rua mesmo, ou vou passar um acordo de não persecução penal, né? A culpa já está ali mesmo, é culpado, então já vamos oferecer uma transação aí penal, e você acaba limitando muito a qualidade, né, da investigação, porque é algo complexo, esquecendo que todo processo penal ele é estigmatizante, né, como o senhor falou lá no início, né? Então nós temos um status dignitatis aí sendo violado somente ou não somente, mas pela instauração de uma investigação que seja, né, de uma investigação criminal, né? E eu sempre digo assim, ó, se a gente não consegue ter uma visão de alteridade, que é uma visão de respeito ao outro, de imaginar que o outro é diferente de mim, mas ele é indispensável à minha própria existência. Então, esse compromisso humanitário básico, né, de identificar lá no conduzido, no investigado, um sujeito, né, isso é um passo democrático. Investigar, reconhecer a ele o caráter desse sujeito. Se eu não consigo fazer isso por critérios humanitários básicos, inclusive filosóficos em termos de alteridade, então seja egoísta, né? Saiba que pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? Aliás, esse mundo ele é redondo e as voltas, embora alguns queiram insistir que ele é plano, não, ele é redondo e as coisas giram muito rapidamente, né? A história brasileira nos mostra isso. A gente não precisa ficar citando nomes, né? Exato. Então pense no seguinte, né? Em algum momento você pode estar no local daquele sujeito, né? Eu não queria ser conduzido, ser um conduzido criminal nesse sistema de baixo rigor epistêmico que a gente trabalha com os autos de prisão em flagrante, né? Eu, sinceramente, não queria. Muito embora eu mesmo, já em vários momentos da minha carreira, ao longo desses quase 12 anos, já lavrei flagrantes que hoje, eu analisando, eu diria assim, não, aquilo era um absurdo que você fez, né? Eu simplesmente aderia a um discurso que me era apresentado. Porque aqui tem um outro aspecto, né? Que é um aspecto, né, Fábio, é um aspecto que vai ser dado pela criminologia, pela sociologia, né? Que é demonstrar que há um preço a ser pago. Quando você realiza esse controle epistêmico, o delegado que leva a sério esse aspecto, por exemplo, em um auto de prisão em flagrante, ele é mal visto. Ele é mal visto. Afinal de contas, tinha uma época que eu trabalhava num local, eles ligavam lá para a central e diziam assim, quem que é o delegado que está aí de plantão hoje? Ah, é o fulano? Não, então eu não apresento essa ocorrência. Ah, é o Beltrano? Então dá para apresentar essa ocorrência. Esse é o jogo, né? E no momento em que você faz esse controle epistêmico, né, muita gente às vezes acaba ficando insatisfeita. A vítima ou quem está apresentando a ocorrência, mas isso é um critério democrático. A gente tem que entender que isso é importante para o sistema, né? Tá certo. Nós estamos chegando aqui já, né? O Instagram ele permite 1 hora aí, nós já passamos os 53 minutos aproximadamente. Professor e colega Leonardo Machado e Marcondes, eu queria agradecer imensamente o seu convite. Foi uma brilhante palestra, né? Sem dúvida aí, eu já vejo pelos comentários aqui dos colegas, né? O quão satisfeitos eles estão com a exposição, né? Pensar o direito, a investigação criminal, né? Pensar a estrutura, a importância da Polícia Judiciária Civil nessa visão técnica, né? Inserida dentro de um contexto, né? De um processo penal democrático, isso é excelente, né? Para nós. Poderíamos ficar aqui horas ouvindo e discutindo sobre isso, né? Afinal de contas, o processo penal hoje ele está no coração das discussões aí da República, né? A Polícia Judiciária está, né, de uma certa forma, a Polícia Federal, vamos dizer assim, há pouco tempo passou por uma certa mudança em que houve essa discussão, né, sobre a democracia envolvendo a Polícia Judiciária Civil. Então, isso demonstra a importância da Polícia Judiciária dentro de um contexto democrático, né? Essa questão do patrimonialismo ou não, do gestor público. Então, eu queria agradecer, né, em nome da direção da Polícia Civil, da Academia de Polícia Civil, né, a sua presença e a sua palestra aqui na nossa rede social, tá? E passar para as suas considerações
finais breves aí, que eu acho que já está encerrando a nossa live, né? E esperamos contar mais vezes aí com com os seus ensinamentos, viu? Imagina, eu que agradeço, né, Fábio? Eu fico à disposição dos colegas de Rondônia. Para mim é uma enorme satisfação. Falo sem qualquer tipo de hipocrisia. Para mim foi muito agradável participar dessa live. Agradeço a todos, né? E eu faço em nome do delegado Reis, que é o diretor, né, da Academia de Polícia. E veja, a Academia de Polícia é o coração de uma revolução na segurança pública, né? Então, é com isso que eu termino, né? Cumprimento os colegas de Rondônia, cumprimento aqueles que eu vi aqui de Santa Catarina, e outros colegas de outras áreas, Ana Cláudia, um monte de gente aí, eu não vou ficar nominando agora nesse finalzinho para a gente não ser cortado pelo Instagram. Mas... Eu acredito que tenha encerrado aqui o... eu acredito que já deu uma queda aqui, já deve ser algum sinal, algum sinal aí, né, está chegando ao fim. Então, doutor Leonardo, mais uma vez, obrigado, viu? Vou encerrar aqui a live e agradeço a todos que assistiram, né, os nossos colegas, os alunos, né, de graduação, de pós, os advogados, enfim, toda a comunidade jurídica que esteve presente aqui com a gente na nossa live, tá bom? Um abraço aí, tudo de bom, sucesso. Um grande abraço a todos, valeu. Valeu, até mais. Até mais.